Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Por Falar em Comida, o podcast da Medis sobre alimentação saudável com coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Eu sou Ana Filipa Nunes, hoje vamos abordar a temática Tendências na Alimentação e vamos estar à conversa com a doutora Mayumi Delgado, nutricionista, e com o Dr. José Camolas, também nutricionista e vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas. Muito obrigada a ambos por estarem aqui presentes para abordarmos esta questão tão atual e para desmistificar um pouco do futuro da alimentação que já está a ter impacto no nosso dia-a-dia. Dr. José Camolas, começo exatamente por si. O que é que considera ser as grandes tendências do futuro da alimentação? Olá. Pois, existem aqui algumas questões que são absolutamente incontornáveis. Uma delas é a questão da sustentabilidade, que eu às vezes tendo a pensar que mais que uma tendência é uma necessidade. Em que sentido? Nós de repente em menos de 200 anos passámos de 1.000 milhões de pessoas para 7 mil milhões de pessoas. E a perspectiva, e em 11 anos passámos de 7 mil milhões para 8 mil milhões. E a perspectiva é que em 2100 seríamos 11 mil milhões sensivelmente. Portanto, um dos desafios é alimentar todas estas pessoas. Alimentar só no básico, mas depois queremos mais do que isso, queremos alimentá-las de forma adequada. E as próprias pessoas vão sendo mais exigentes, têm mais consciência daquilo que é uma alimentação adequada e por isso querem alimentos adequados, querem alimentos sustentáveis, querem alimentos que respeitem o ambiente que as rodeia, porque querem deixar mundo para as gerações futuras e, portanto, há este conjunto de desafios que se impõem a todos nós, que se impõem a nós como cidadãos quando adquirimos alimentos e, por exemplo, quando evitamos desperdício alimentar, impõe-se depois a quem transforma, a quem distribui, impõe-se aos decisores políticos quando tomam decisões de impor taxas ou reduzir taxas em termos, por exemplo, de impostos. Portanto, uma das grandes questões do futuro da alimentação passa por essa consciência alimentar e também pela sustentabilidade. É por aí? É por aí. De repente, ao longo dos anos, nós fomos nos preocupando numa primeira instância com a segurança dos alimentos. Não é? Eles deviam de ser, enfim, protetores da nossa saúde, não deviam causar doença. Depois a seguir quisemos que eles fossem saudáveis e hoje queremos que eles também sejam sustentáveis. E portanto temos aqui esta cadência de exigência progressiva de todos nós, como cidadãos, como profissionais de saúde, como sociedade. Doutora Mayumi Delgado, acabámos de ver aqui umas novas mudanças muito significativas na forma como o futuro da alimentação se perspectiva. O que é que podia acrescentar relativamente a estas novas tendências que estamos a ver que estão sempre a alterar? Eu aqui pegando ainda na parte da sustentabilidade e dando aqui também mais informação para quem nos está a ouvir, porque é importante perceber que quando falamos de sustentabilidade, aquilo que nós nutricionistas preconizamos é que as pessoas comam mais alimentos de base vegetal, ou seja, mais vegetais, não é? E depois mais à frente podemos falar da dieta mediterrânica, porque é importante que as pessoas tenham este cuidado de comer mais alimentos de origem vegetal, porque vão estar a ser mais sustentáveis. Quando falamos destes alimentos, obviamente que nós queremos que consumam alimentos frescos e da época, mas também é importante porque vão aparecendo nos hipermercados e nos supermercados produtos diferentes, que são os tais chamados plant-based. O que é isso? Pronto. Existem aqui vários produtos que são de origem vegetal, portanto os plant-based, e temos uns que já toda a gente conhece, tipo seitan e tofu, que no fundo são produtos plant-based muito utilizados pela alimentação vegetariana e os veganos, mas são extratos proteicos. E agora começam a aparecer aquilo que são, por exemplo, um hambúrguer em que tem, mas consegue ver o feijão, por exemplo, o milho, as couves, a cenoura, e consegue perceber. Isto é um tipo de alimento plant-based e que tem São boas alternativas? Que tem um interesse nutricional muito interessante. Depois começam a aparecer aquilo que se chamam os meat-like, que são produtos também de origem e de base vegetal, mas que pretendem imitar
a carne ou o peixe, ou os ovos, e depois até há aqueles que pretendem imitar o sabor do leite, pronto. Estes produtos plant-based pretendem imitar a textura e o sabor desses produtos. E estes, que foi uma inovação da indústria, têm um perfil nutricional que à data de hoje não é assim tão interessante. É de base vegetal, mas o perfil nutricional, quando estes dois são comparados, ou seja, aquele hambúrguer em que eu consigo perceber quais são os ingredientes e estes que eu não consigo perceber, à data de hoje, estes segundos não são tão interessantes nutricionalmente. Quer dizer com isso, enquanto nutricionista, recomendaria ou não? É assim, é sempre uma pergunta difícil. Recomendo se a pessoa quiser começar a experimentar novos produtos, porque a alimentação também é isto, é experienciar, é ter prazer em comer, e portanto sim, é um produto de base vegetal, sim, mas entre os dois eu diria que é para optar o outro. Não é? Ou seja, é um produto que... Pelo menos por agora. É isso pelo menos por agora, porque a indústria evolui muito rápido e a indústria neste momento tem que perceber como é que torna este produto mais interessante nutricionalmente. Se é com a adição de mais vitaminas e minerais, se é com a eliminação de alguns aditivos, pronto, porque estes também são, no fundo, como não tem um ingrediente inteiro, é um extrato proteico também, depois tem que ter outros aditivos aqui introduzidos para ter esta consistência e aparência e sabor da carne. Ou do peixe. Mas pronto, isto é uma das tendências quando falamos de sustentabilidade, produtos de base vegetal, mas existem muitas outras. E quando nós falamos nesta questão que a indústria evolui muito rapidamente e que tenta perceber como é que vai criar maior interesse nestes produtos, um deles é aquilo que as pessoas também procuram, que é um produto clean label. Mas, doutora Mayumi, o que é que quer dizer com produtos clean label? Produtos clean label significam produtos que queremos que sejam mais simples, ou seja, que tenham menos, por exemplo, aditivos. E a indústria faz este caminho de tentar retirar alguns dos aditivos para, no fundo, o consumidor reconhecer cada um dos ingredientes que está na composição desse alimento. E, portanto, o consumidor deve procurar exatamente produtos em que consiga reconhecer todos os seus ingredientes, ou seja, com menos aditivos, por exemplo. E com este trabalho a indústria também procura, no fundo, reduzir o sal, o açúcar, as gorduras, quando retrabalha este tipo de produtos. Dr. José Camolas, como nutricionista e também neste caso como vice-presidente da Ordem, há muitas dúvidas até na leitura do rótulo por parte das pessoas e também certamente estes novos produtos chegam agora ao mercado. Sim, esta é uma das dificuldades, não é? De repente eu leio um rótulo que tem um número infindável de ingredientes e alguns deles até são qualquer coisa ou são designações técnicas. E no fundo eu leio e fico mais confuso de ler o rótulo do que se o não lesse. E portanto um dos desafios para o futuro é tornar de facto os rótulos mais legíveis, mais facilmente interpretáveis, que permitam a tal escolha informada. Mas sobre esta questão da sustentabilidade e do plant-based vale a pena dizer mais uma coisa, que é, pese embora o facto de esta derivação do consumo elevado de produtos de origem animal para os consumos de origem vegetal ser importante, é também importante termos a noção de que um produto de origem vegetal pode ter uma pegada ecológica gigante. Por exemplo, um chocolate produzido num local de plantação que levou ao desbaste de uma selva, de uma zona florestal. E, portanto, de repente, a pegada ecológica deste chocolate pode ser maior do que de uma peça de carne vermelha, que nós sabemos que está assim no topo daquilo que é a pegada ecológica. Portanto, depois, não é assim tão simples. Não é tão simples. Depois o outro aspecto, o próprio transporte. Nós gostamos de ter uma alimentação eclética e produtos de outras proveniências, mas temos que ter noção que um produto que vem do outro lado do mundo tem uma pegada ecológica importante com o transporte. Por isso, muitas vezes são tão mais caros que os produtos frescos da zona onde estamos. Doutora Mayumi Delgado, relativamente a outras tendências, passa também pelos alimentos desportistas. O que é isto e que cuidados é que as pessoas podem ter? Pronto, realmente uma das tendências que saem nestes estudos de mercado são realmente os alimentos para desportistas e alimentos fortificados, que são alimentos que têm mais vitaminas e minerais, que são adicionados para ter um interesse nutricional diferente. Dentro daquilo que as pessoas devem procurar, portanto, tal como compram qualquer alimento embalado, têm que começar pela lista de ingredientes, não é? E olhar aquilo que a composição desse alimento. Vamos evitar produtos em que comecem com açúcares e gorduras. Se eu estou à procura, por exemplo, de um pão, até pode ser um pão fortificado com mais proteína,
o primeiro ingrediente deve ser uma farinha integral, que é muito mais interessante do que uma farinha refinada, por exemplo. Isto quando eu olho aquilo que é a lista de ingredientes e deixar o açúcar e o sal e as gorduras mais para o final da tabela, da lista de ingredientes. Depois olhar a tabela nutricional e ver aquilo que é a composição, qual é o teor de açúcar, de gorduras e sal, que é um pouco às vezes difícil para o consumidor perceber, mas quando compara dois, pode optar sempre por aquele que tem menos desses nutrientes que no fundo são aqueles que nos fazem mal, gorduras saturadas, açúcares e sal quando consumidos em excesso. Portanto, temos que procurar os que têm menos destes nutrientes. A leitura de rótulos efetivamente é muitas vezes um desafio, mas outro dos desafios que existe na questão da alimentação tem a ver também com o equilíbrio e a saúde mental. Como é que podemos associar de alguma forma a saúde mental à alimentação? E porquê é que é tão importante a saúde mental? Bom, a saúde mental é importantíssima e ainda bem, e eu acho que a Covid teve muitas coisas más, mas uma das coisas boas que teve foi trazer a saúde mental para a ordem do dia e torná-la ainda mais visível, e ainda bem que assim é. Bom, há aquela frase que todos conhecem, mente sã e corpo são, não é? E portanto, e é uma frase bidirecional, também é preciso ter corpo são para ter mente sã. E em termos alimentares, aquilo que nós vemos, enfim, de uma forma absolutamente transversal, é que os tipos de dietas, os tipos de escolhas alimentares que produzem benefícios na saúde física, produzem também benefícios na saúde mental. Por outro lado, temos também aqui uma questão importante, que é preciso não extremar. E quando de repente eu fico, perdoem uma palavra, obcecado com a alimentação saudável, isso torna-me mais doente do ponto de vista mental. Se eu de repente não saio com os meus amigos porque eles não comem aquilo que eu como, ou se eu saio com os meus amigos e estou sempre a discutir porque eles comem coisas que lhe fazem mal, isto de repente vai-me começar a pôr numa ilha relacional, o que é naturalmente vai degradar a saúde mental também. Na questão dos mais jovens, isto também é uma das problemáticas muitas vezes abordadas. Como é que isto é possível alertar as populações mais jovens para evitarem este género de comportamento? Não, é preciso encontrar aqui a fronteira entre aquilo que é alguém que diz, não, eu quero ter uma alimentação mais saudável, mais cuidada, quero zelar mais pelo meu bem-estar físico e psicológico, de alguém que de repente está a usar a alimentação, a restrição alimentar, a privação de alguns alimentos como meio para gerir, por exemplo, um problema mental, um estado depressivo, uma situação traumática para si mesmo, como nós vemos, por exemplo, nas pessoas que têm doenças de comportamento alimentar, tais como as anorexias, as bulimias, as doenças de ingestão compulsiva e por aí adiante. E, portanto, no fundo, este trabalho, onde é que está a fronteira, obriga a todos estarmos atentos, logo a partir da própria pessoa, perceber até que ponto é que já está a ser razoável aquilo que é a sua atitude perante a alimentação. Eu costumo dizer que eu sou nutricionista, mas não sou fundamentalista, que são coisas diferentes, e, portanto, isso pede-se a todas as pessoas. E por falar em fundamentalismos, doutora Mayumi Delgado, existem cada vez mais novas tendências e uma delas é os insetos na alimentação. Quais são os benefícios e se existem benefícios dos insetos na alimentação? Os insetos na alimentação é uma coisa muito, muito recente aqui em Portugal, porque só agora há pouco tempo é que foi permitida a sua comercialização. Tem benefícios, não só na questão da sustentabilidade, como estávamos a ver, porque para a produção de insetos, porque quando nós falamos de alimentação à base de insetos, nós estamos a falar dos insetos que apanhamos, não é? Portanto, há a produção com todas as regras. Para as pessoas perceberem lá em casa. Estamos a falar de umas larvas de tenébrio, estamos a falar de alguns tipos de besouros, grilos e uns tipos de gafanhotos. Portanto, ainda há autorizados em Portugal. E quais são os benefícios desses insetos? Pronto. Em termos nutricionais, estamos a falar aqui de um produto que é proteico, não é? Um alimento proteico, mas que ao mesmo tempo tem fibras. O que não é normal, por exemplo, numa carne de vaca, numa carne de galinha, não há, quando há aqui as proteínas, não estamos a falar de fibras. E no caso dos insetos, temos a proteína animal, mas temos fibras, que é a quitina,
também no produto. Depois tem ácidos gordos essenciais, as chamadas gorduras boas, e tem também vitaminas e minerais, pronto, e depois cada inseto terá o seu perfil nutricional, isto assim de forma muito Isto é uma novidade genérica. para muitas das pessoas certamente não está a ouvir. Exatamente, mas que já é possível encontrar nos supermercados identificados, ou seja, existem... A pessoa pode comprar o próprio inseto para consumir, aquilo que se encontra mais são as tais larvas de tenebro e a pessoa pode consumir assim, ou introduzido num snack, numas crackers, mas vem identificado exatamente que é um snack que tem farinha de inseto. E qualquer pessoa pode comer, mesmo as crianças? Certo, pode, até porque a minha filha, por exemplo, porque eu lhe dei, quando começou a ser permitido comercializar, dei-lhe a provar, porque ela não tem o preconceito, não é? E provou e gostou. E só para dar aqui esta ideia, do meu filho que é mais velho, portanto tem 15 anos, já tem o seu histórico, não é? E então já não aceita tão bem quando vê o próprio do inseto. Portanto, a questão disto se tornar uma tendência, lá fora está se calhar de forma mais generalizada, em Portugal ainda estamos a dar os pequenos passos, exatamente, ainda é preciso aqui ultrapassar algumas barreiras culturais. Que existem. Dr. José Camolas, há pouco estava-me a explicar que isto chega agora à Europa, de alguma forma a Portugal, mas que existem já noutras zonas do globo, nomeadamente na Ásia. E Sim. Há 3 mil milhões de pessoas que consomem insetos todos os dias. Todos os dias? Na Ásia, na América Central e do Sul, em determinadas regiões de África e no fundo fazem-no historicamente por necessidade. Eram zonas em que o acesso à proteína era provavelmente mais escasso, mas hoje em dia fazem-no porque faz parte do seu padrão alimentar, das suas rotinas alimentares, enfim, tal como nós temos algumas rotinas nossas que se calhar a outros parecem estranhos, por exemplo, comer caracóis. Exato. Estamos a entrar num período em que vemos comumente as pessoas a comer alegremente caracóis e enfim, a maior parte de nós não nos faz isso confusão nenhuma, não é? É um bom exemplo. Relativamente ao nível da produção dos alimentos e também com o avanço da tecnologia, outras das novas possibilidades passa pela impressão 3D dos alimentos. Pode-nos explicar o que é isto? A impressão 3D, nós estamos a falar de máquinas, não é como uma impressora de papel, mas são máquinas que no fundo produzem, com base numa pasta, numa massa, produzem um alimento que pode ser depois adicionado vitaminas e minerais, e aí entramos na personalização da dieta e a pessoa compra esse alimento. Pronto, atualmente ainda em Portugal não conheço nos supermercados esta venda, mas utiliza-se muito a impressão 3D, por exemplo, já na restauração, em que para tornar o prato... E que aspecto é que tem? Aquele que escolher. Ou seja, quem está pode desenhar o que entender para fazer um alimento com um formato, ou seja, porque a experiência da alimentação também é isso, não é? Ou seja, é muito importante ter prazer naquilo que se consome. Aqui, nestas impressoras, o que é que acontece? Pode-se adicionar vitaminas e minerais àquilo que é as necessidades nutricionais da pessoa. Portanto, são estes os benefícios? Passa também por aí a alimentação do futuro? É uma boa pergunta, pode passar por aí, se calhar ainda é algo que em Portugal está longe, mas pode ser um caminho, havemos de lá chegar. Dr. José Camolas, existe vários adeptos deste género de alimentação? Repare, nós estamos sempre aqui a falar de dimensões que são um bocadinho diferentes umas das outras. Ora, estamos a falar de sustentabilidade, de necessidades nutricionais, de satisfazer necessidades nutricionais de um número maior de pessoas, e do outro lado estamos a falar de experiência gastronómica, de experiência na relação com o alimento. É mais uma experiência gastronómica. Estaremos a falar de algo que é mais excepcional, que tem utilizações muito específicas, também muito mais terá um preço mais elevado, certamente. Com certeza que sim, pelo menos para já, e no futuro também, será muito mais episódico do que propriamente da alimentação do dia-a-dia. Doutora Mayumi Delgado, estamos a falar de tecnologia e uma das utilizações feitas por até particularmente muitos jovens, mas não só, passa pelas aplicações de alguma forma na alimentação. Como é que isto funciona? Estamos a falar das aplicações mobiles, as apps, não é? Como as pessoas costumam referenciar, que existem um sem número.
de aplicações para ajudar, no fundo, as pessoas a poderem ter um estilo de vida mais saudável. Há aplicações para a gestão da dieta, dos planos alimentares, para fazerem mais exercício físico, com ideias de exercícios, para receitas, para dicas. Só que, por um lado, elas ajudam-nos e são muito práticas e, se forem bem utilizadas, podem ser úteis. O problema é que precisamos perceber o fundamento científico de algumas, porque muitas vezes percebemos que estas aplicações não são feitas ou nas equipas que as constroem não têm profissionais de saúde, não têm um nutricionista e, portanto, temos que perceber se elas têm algum risco. Certo, algum risco. E eu, numa tese de mestrado que fiz um estudo de várias aplicações, e existem riscos da utilização destas aplicações, porque não estão bem fundamentadas. Por outro lado, também fala-se na dependência, não é? Portanto, há aqui os dois lados da moeda que têm que ser colocados na balança, mas sim, existem muitas e podem ser mesmo muito úteis com alguns cuidados. Com alguns cuidados. A escolha tem que ser acertada. Outras das questões mais ligadas também à tecnologia passa pela dieta personalizada. O que é isto? Calculo que muitas das pessoas não sabem em concreto o que é que estamos aqui a falar. É assim, para os nutricionistas a dieta é sempre personalizada e sempre o foi, desde que nós existimos à face da Terra, que a dieta é personalizada. Aquilo que começa a emergir é este conceito da nutrição de precisão, que de repente eu faço uma avaliação da minha genética, eu faço uma avaliação das substâncias que circulam no meu sangue, eu faço uma avaliação da composição da minha microbiota intestinal e, em função disso, tenho a expectativa de ter um determinado prescrição nutricional, uma determinada dieta ou consumir um determinado alimento e, com isso, ter um determinado conjunto de benefícios para a minha saúde. Aquilo que eu preciso dizer sobre isso é que isso ainda é mais ou menos ficção científica. Isto é, nós já sabemos que há fatores dos nossos genes que são influenciados pela dieta, já sabemos que esses fatores podem até evoluir em função da minha evolução da dieta, nós já sabemos que a dieta influencia as nossas bactérias intestinais para o bem e para o mal, mas depois juntarmos tudo isto e termos aqui uma prescrição nutricional que me permita, neste momento, ganhar anos de vida e anos de vida com qualidade, ainda estamos longe, ainda falta tempo. Estamos mesmo a terminar este episódio do podcast, mas gostaria de pedir a ambos para nos deixarem aqui conselhos finais para quem nos ouve relativamente a proveitos das novas tendências e à adoção de uma rotina alimentar mais saudável. Doutora Mayumi Delgado, comece por si. Então, eu posso começar com aquilo que iniciámos o podcast, que é a questão da sustentabilidade. Portanto, eu diria que as pessoas devem apostar nos alimentos frescos e da época, porque isso vai ajudar a reduzir a própria pegada, e depois apostar aqui em fazer alguns pratos vegetarianos. Não precisam se tornar vegetarianos, nem veganos, nem nada disso, mas experimentarem ir para a cozinha e experimentarem alguns pratos de base vegetal, com mais leguminosas, mais hortícolas, porque acho que isso é muito importante. E, por outro lado, também apostar na literacia, não é? Porque é isso também que é importante, e terem confiança nas fontes em que estão a ir buscar informação, que a fonte que estão a ir buscar a informação seja credível e de base científica. Isso é fundamental para depois poderem fazer perceber sempre Sim, qual é a base da informação. Exatamente. Doutor José Camalas, conselhos é que deixaria? Eu pegava exatamente neste conceito da minha militância no cuidado da minha saúde. Isto é, eu para ser saudável preciso de ser o primeiro ator e o ator mais importante da minha saúde. E por isso eu preciso de ir buscar conhecimento a fontes credíveis, eu preciso ter a noção que cada vez mais nós caminhamos neste conceito da saúde planetária, do One Health, uma saúde única e una, que é minha, que é dos animais, que é das plantas, que é do planeta, até porque se nós não nos atinamos, ficamos sem planeta rapidamente, melhor, o planeta despacha-nos a nós, que é o mais provável acontecer, e passa muito por este conceito, que é, se nós olharmos para a dieta mediterrânica, por exemplo, ela é de base vegetal. Ela é uma dieta de subsistência, ela é uma dieta que assenta em cima da sazonalidade, assenta em cima daquilo que havia naquela região, naquele momento, e
nós evoluímos assim durante milhares de anos e ativamos as nossas culturas, ativamos os nossos valores, ativamos o nosso conhecimento e o nosso desenvolvimento social em cima desses princípios. E, portanto, se nós queremos continuar a evoluir, à partida devemos ir buscar os mesmos conceitos. Com isto eu não quero dizer que precisamos de fugir à tecnologia, não, ela será útil porque se o mundo muda, se nós mudamos, a tecnologia vai ajudar-nos, tem ajudado, ainda bem que inventámos a roda, porque senão teria sido um problema, e portanto no fundo esta ideia de que, ok, será que eu posso mudar a minha narrativa, posso deixar de dizer bacalhau com batatas e legumes e posso passar a dizer legumes com batatas e bacalhau? É porque muda tudo, é porque de repente eu quero mais legumes, um bocadinho intermédio de batatas e pouco bacalhau no prato. E isso é uma mudança de paradigma que precisamos de fazer. Para o fazermos, precisamos de estar disponíveis para isso e precisamos de ter conhecimento suficiente. Dr. José Camolas, a doutora Mayumi Delgado, muito obrigada pelos vossos esclarecimentos relativamente ao futuro da alimentação, sempre com inputs do passado. É assim que fechamos este episódio por falar em comida. Para quem nos vê, convido a acompanhar-nos nas várias aplicações do podcast e também no YouTube. Se quiser saber ainda mais sobre alimentação saudável, pode consultar o site da Medis, onde terá mais conteúdos, sempre com a coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Até ao próximo episódio e já sabe, sempre que falamos de comida, falamos de saúde. Até lá.